Vamos mergulhar então na palavra e nos alimentar do pão da proposição, que é o que mais nos interessa nesta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Romanos capítulo 12. Eu tenho muita coisa para vos falar e pouco tempo também. Então, eu queria que você redobrasse a sua atenção agora e não perdesse nada. Eu sei que Deus tem muito para você nessa noite, e eu estou sentindo aqui a presença dEle, a unção dEle. Eu sei que a unção é liberada pela palavra. Você pode botar na tela já, meu filho, aí. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Esperar você encontrar. Romanos é na sequência de que nós encontramos no Novo Testamento, a primeira carta de Paulo, nessa sequência da nossa Bíblia, né? Então você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, sexto livro do Novo Testamento. Romanos é conhecido como Manifesto Cristão. Romanos é uma epístola singular. Romanos é o maior tratado de teologia sistemática do Novo Testamento. Foi a carta de Paulo aos Romanos que foi responsável por converter um dos maiores teólogos da igreja, Agostinho de Hipona. Foi a carta aos Romanos que foi responsável para converter um dos maiores avivalistas da Inglaterra. Eu diria, aquele que embrionariamente deu origem ao movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal é uma sequência do movimento de santidade que veio através de John Wesley. E tantos homens de Deus foram transformados, recebendo a exposição, ou sendo tocados pela exposição da carta de Paulo aos Romanos. Eu preguei essa carta aqui, antes da pandemia, preguei do capítulo 1 ao capítulo 9, tive que encerrar por causa da pandemia, mas graças a Deus, né, queridos, a nossa cidade, a gente está assim hoje, mais tranquilo, porque praticamente não tem mais casa aqui. E o pastor Tiago, que foi vítima também do coronavírus, está aqui, porque Deus o levantou. Deus é soberano, por um milagre de Deus, mas ele está dizendo que graças a Deus essa semana não houve uma morte no Rio Grande do Norte inteiro por coronavírus. Então isso é motivo de celebração, né? A palavra que Deus nos deu nesse ano, começo desse ano aqui, 2021 teria um começo tumultuoso, mas um fim triunfante. E nós estamos agarrados com esse fim triunfante. Amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu quero tratar com vocês do seguinte tema: a transformação da mente. Vocês podem ler 3 vezes aí, olhando para a tela, para você fixar na sua mente também esse tema. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo. Mais uma vez. É sobre isso que nós iremos estudar esta noite. O capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos é chamado de teologia prática, e ele encabeça a doutrina do serviço cristão. A carta de Paulo aos Romanos está dividida em doutrinas: capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, doutrina do pecado; capítulo 4 e capítulo 5, doutrina da justificação; capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, doutrina da santificação; capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, até a Odisseia, a doutrina do trabalhar de Deus nas aflições de Israel. Capítulo 12, nós começamos a estudar as doutrinas da mordomia cristã, e nós saímos da teologia teórica para a teologia prática. No capítulo 12 nós vamos estudar o serviço cristão com relação ao culto. Capítulo 13, o serviço cristão com relação às autoridades civis. Capítulo 14, o serviço cristão com relação aos fracos na fé. Capítulo 15, uma defesa de Paulo ao seu apostolado. E capítulo 16, as saudações
finais de Paulo. Aqui no capítulo 12, quando nós vamos estudar a doutrina do serviço cristão, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, os 4 aspectos do culto, que é a apresentação do corpo, os sacrifícios memorativos, o culto espiritual e o esquema do mundo versus a transformação da mente. Então veja comigo que no versículo 2, Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo abre esse assunto da transformação da mente, fazendo um antagonismo, esquema do mundo e transformação individual do crente. Quem se conforma com o mundo, e a palavra conformar aqui é exatamente a palavra grega esquema, que quer dizer padrão, forma ou forma. Que mundo é esse? Não é o mundo biológico, não é o mundo vegetal, não é o mundo humano. Esse mundo que ele está falando é o mundo filosófico, ideológico, político e social, mergulhado no caos do pecado. Esse mundo ele tem um padrão, ele tem uma forma, e Paulo está dizendo que você não pode entrar na forma do mundo. Quantos crentes de verdade nós temos aqui? Faça assim com a mão. Então você não pode se parecer com o mundo, meu amigo. Sua forma de pensar tem que ser diferente do mundo. Sua forma de falar tem que ser diferente do mundo. Seu comportamento tem que ser diferente do mundo. Sua forma de vestir tem que ser diferente da do mundo. O seu estilo de vida não pode ser o estilo de vida do mundo. Não vos conformeis. Não entre na forma do mundo. Por quê, Paulo? Porque você tem que passar pelo processo de transformação. E a palavra aqui é metamorfor, que dá origem a metamorfose, que é a mesma palavra para transfiguração. Aquilo que aconteceu com Jesus em Mateus 17 e em Lucas 9, quando o rosto dele brilhou como o sol, suas vestes brilharam como a luz, e ele foi transfigurado. Paulo está dizendo que quando eu abro mão do padrão do mundo, então eu começo a ser transfigurado, transformado. Eu vou me transformar em quê, pastor? Na imagem de Cristo em mim. Agora, essa transformação se dá pela renovação da mente. Então eu quero começar a falar com vocês sobre o tema, a transformação da mente. E aí, nós temos uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é a mente? Essa é uma pergunta. O que é a mente, pastor? Será que a mente, quando Paulo fala da mente, está falando só da massa encefálica? Será que Paulo está falando desse músculo chamado cérebro, que está na minha caixa craniana, que tem um aglomerado de neurônios, que me dá condição de enxergar, de falar, de sentir, de raciocinar? Não. A Bíblia tem um conceito de mente muito mais elevado do que a própria psicologia, ou psiquiatria ou a neurologia. O que é a mente? Essa é a pergunta. E eu vou usar uma figura do Antigo Testamento e uma figura do Novo Testamento para mostrar para você o que é a mente. A Bíblia vai usar 2 metáforas para a mente. A primeira delas, em primeiro lugar, é que a mente é uma casa de pensamentos. Diga comigo, a mente é uma casa de pensamentos. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Jeremias capítulo 4 e versículo 14. Deus usa o profeta e o profeta chega para o povo de Israel e diz para Jerusalém: até quando lava o teu coração? Na verdade, o profeta diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo. E aí depois ele diz: até quando hospedarás dentro de ti os teus maus pensamentos? Então note que o profeta está dizendo que coração manchado tem a ver com mente carregada de pensamentos negativos ou maus. Tudo que desce para o seu coração tem
entrar para os seus olhos, vai para a mente e desce para o coração. O profeta está olhando, está vendo uma nação com as mãos manchadas, o coração manchado, cheio de malícia, porque eles estavam abrigando os maus pensamentos. Então, sua mente, em primeiro lugar, a primeira figura aqui é que ela é uma casa de pensamento. Pense na sua mente como uma casa ambulante de pensamentos positivos e negativos. Que pensamentos você vai hospedar ou abrigar, ou vai ser abrigar, ou vai ser morador da tua casa, residente da tua casa ou hóspede da tua casa? Jesus, falando sobre esses pensamentos e sobre essa ideia da mente como uma casa de pensamento, no capítulo 15 de Mateus, se você quiser abrir para acompanhar comigo, ele vai mostrar alguns maus moradores que não devem estar na casa de pensamentos que é a nossa mente. Jesus vai usar a mente aqui, vai usar a mente como coração. Então, Mateus 19, Jesus diz assim: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. O primeiro mau pensamento aqui que ele vai usar é homicídios. O que é homicídio, pastor? Assassinato. Então, olhe para mim agora. Deixa eu ilustrar aqui para você entender. Aqui está a sua mente, uma casa de pensamentos, muito bem ornamentada, muito bem arquitetada, muito bem construída, e daqui a pouco, lá vem um indivíduo, e ele chega, ou de casa, ou de fora. Eu pretendo entrar. Aí a sua mente, casa de pensamento, abre a porta. Mas quem é você mesmo? Muito prazer, meu nome é assassinato, é homicídio. Eu sou o senhor homicídio e quero entrar aí nessa casa para me abrigar nessa casa, para me sentar confortavelmente nessa casa, para me hospedar nessa casa. Na verdade, eu quero morar nessa casa. O que é que você vai fazer? Você vai dizer: seja bem-vindo, senhor homicídio, senhor assassinato, senhor morte. Entra aqui, senta-te confortavelmente, porque essa minha mente, essa minha casa de pensamento está receptiva para você. É isso que você vai fazer, irmãos? Quem é que vai deixar o pensamento, o morador chamado homicídio, pelo menos se hospedar na tua casa? Ninguém vai deixar, mas infelizmente muita gente está deixando esse pensamento abrigar-se, morar, habitar dentro da sua mente. Porque quando Jesus fala de homicídio, ele está falando de morte, de assassinato. E deixa eu dizer uma coisa para você: homicídio não é só físico, não é só pegar um revólver, atirar no indivíduo, pegar uma faca, peixeira e matar. Não, João disse: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então aquele que já deixou o ódio entrar na casa do seu pensamento, se sentar confortavelmente e habitar aí, que não perdoa ninguém, que não perdoa a si próprio, que vive odiando a vida, odiando todos, esse daí já se deixou controlar por esse pensamento de morte. Irmãos, nessa pandemia, o pensamento de morte, que é o homicídio fala de morte, se apoderou de tanta gente, que eu conheço uma história verídica, em uma igreja, que era o camarada e a esposa dele, dominados pelo medo da morte pelo coronavírus, e era o dia todinho na televisão, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais: morte, 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 morte. Ele ficou tão esperto: vamos fazer o teste. Chegou lá, a mulher dele fez o teste, deu positivo, mas ela reagiu normalmente. Foi fazer o teste. Quando deu o teste que deu positivo, ele teve um infarto na hora, um ataque cardíaco na hora, e morreu. Não morreu de coronavírus, morreu de medo, porque deixou a morte, o espírito de morte, o pensamento de morte, sentar dentro da casa da mente dele, que é uma casa de pensamento, e se alojar lá. O que é que você vai fazer quando o senhor homicídio chegar e disser: você me dá licença?
Mas quem é você? Eu sou o senhor homicídio. Você vai deixar ele entrar? Ou você vai dizer em nome de Jesus, pensamento de morte, de assassinato, de homicídio, de morte espiritual, de morte emocional, de morte psicológica, de morte em qualquer nível, vai embora, porque essa casa é para abrigar a presença de Deus. A minha mente não é ninho de pensamento de morte, de derrota, de fracasso. A minha mente é abrigo, é casa para a presença da vida. O apóstolo Rinaldo contou uma experiência de um cunhado dele que foi acometido do coronavírus nessa pandemia. E ele, do lado da cama dele, tinha um senhor acometido do coronavírus. E ele estava reagindo, mas quando aquele senhor morreu de coronavírus do lado dele, ele disse que o pensamento de morte começou a atormentar a mente dele, entrar na mente dele, ele começou a se ver já morto no caixão. E quanto mais ele se via morto, mais ele ia definhando, ele ia se entregando, até que a igreja começou a orar. E quando a igreja começou a orar e acionou intercessão e oração, ele foi coberto por uma nuvem de oração. Ele começou a reagir e ele começou a dizer: não, eu não vou morrer, eu vou lutar, eu vou sair aqui desse hospital, Deus vai me dar vitória. De repente, o que é que aconteceu? Ele foi recuperado sobrenaturalmente. E quando ele saiu do hospital, para ele sair numa cadeira de roda, como todo mundo, né, convencionalmente sai com a placa dizendo: eu venci o coronavírus. Ele disse: não, eu vou sair de pé, e não vou sair com a placa eu venci o coronavírus, não, porque eu não venci nada. Eu vou sair de pé com a placa dizendo: Jesus na cruz já venceu o coronavírus por mim. Então nessa noite nós vamos expulsar todo morador mal, todo pensamento de morte, de medo e de fracasso, porque a nossa mente é uma casa de pensamentos para abrigar os pensamentos divinos. Agora, olha o outro indivíduo que quer se hospedar na nossa casa. Adultério. Adultério. Ou de casa, ou de fora. Quem é? Muito bem, elegantemente vestido, muito bem polido nas palavras. Eu me chamo senhor adultério. Eu quero saber se tem abrigo para mim, se tem lugar para mim. Aí a casa de pensamento vai abrir a porta e pode dizer: senhor adultério, se aloje aqui, fique aqui e more aqui. Adultério, irmãos, é trocar o original. Adultério é infidelidade. Eu quero dizer que hoje existe o adultério virtual, existe o adultério de pensamento, há um espírito de lascívia, de sedução que domina a sociedade. Mas o pior adultério, esse adultério mata, porque a Bíblia diz que o adultério é um estigma, uma marca que nunca se apaga, é verdade. Mas o pior adultério é o adultério espiritual, que tem muitos crentes praticando. Que adultério é esse? É trocar a palavra de Deus por banalidades. Existe um novo Deus na sociedade pós-moderna, chamado entretenimento, meu irmão. Ah, pastor, eu não posso me divertir. Pode, eu posso ir para a praia, é claro. Pode ir lá e tomar banho na praia e desfrutar, porque Deus criou a praia para os filhos de Deus, com todas as suas propriedades terapêuticas. Pode sim. Eu não posso jogar futebol? Pode, de preferência no campo de Itaboca, do lado do balneário que nós alugamos para ser congregação. Pastor, eu não posso jogar videogame? Pode, você pode tudo isso. Você não pode adulterar com essas coisas. Como assim, pastor? Trocar isso pela Bíblia, trocar a Bíblia por isso, trocar o culto por isso, trocar a oração por isso, trocar a presença de Deus por isso, porque isso se chama adultério espiritual. O que você não pode é rivalizar a sua mente, o seu coração com Deus e com outros deuses. Quando isso se torna prioridade na tua vida, quando se torna o teu Deus a coisa mais importante, o teu primeiro pensamento, a tua maior paixão, você já deixou o adultério entrar na tua casa, chamada mente, que é uma casa de pensamento, e se alojar lá. Mas essa noite, se ele entrou, foi a última noite dele, é essa, porque nós vamos expulsá-lo da casa do nosso pensamento, e a centralidade da nossa mente e da nossa vida será Cristo e a sua palavra. Deixa eu adiantar aqui, né?
prostituição, porné, não vou nem dizer furtos, né? Pastor, que história de furto, eu nunca fui ladrão. Faz 30 anos que você é crente e não é dizimista nem ofertante. A Bíblia diz. Quando Paulo aplica a lei, e ele usa ali, não vou pregar, 6 figuras que o obreiro representa, e ele vai usar lá, ó, a figura do general de guerra, a figura do vinhateiro, a figura do apacentador de gado, a figura do sacerdote, a figura do agricultor e a figura do semeador. Todas as figuras do Antigo Testamento. A figura do boi que debulha, ele usa o Antigo Testamento. E depois ele, aplicando do Antigo para o Novo Testamento, diz que é responsabilidade do povo de Deus sustentar financeiramente a sua obra. Não, Malaquias é Antigo Testamento, então você pega todo o contexto de Malaquias, não fica com nada de Malaquias, não fica nem com o sol da justiça, porque é Malaquias, é Antigo Testamento, mas o Malaquias que diz, roubará o homem a Deus, contudo vós me roubais, em que te roubamos nos dízimos, nas ofertas alçadas, é o Malaquias que diz que o Senhor virá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das nossas almas, mas nós queremos o sol da justiça, mas não queremos o mandamento. Pastor, então vou para o inferno? Não, você vai somente viver no inferno financeiro, porque você não é infiel, não é fiel a Deus. Como pregou Joabe aqui, você vai colocado num saco furado. Eu não quero falar sobre isso não, né? Eu estou falando da Bíblia. Não, é Antigo Testamento, é lei. Que lei, meu irmão? Quem primeiro deu dízimo foi Melquisedeque, chegou para Abraão e foi Abraão que chegou para Melquisedeque impôs as mãos sobre Abraão, Abraão meteu a mão no bolso e disse, está aqui o dízimo. Abraão não tem nada de lei, é o pai da fé, meu irmão. Dizimar é questão de fé, de confiança em Deus, de reconhecimento que é Ele que te dá tudo, e você devolve 10% dos 100% que é dele, que nem 90% é teu, mas Ele te deixa administrar os 90%, mas não queira administrar os 10% que não é teu, é dele. Eu não preciso nem falar nisso, porque quem tem dificuldade de dizimar, eu não preciso questionar teologicamente não, porque só quem questiona é quem não dizima. Eu nunca vi um dizimista questionando, pastor, eu estou dizimando, mas Antigo Testamento é lei. Não. Então diga, roubo, show, eu te chuto da minha mente. Diga, faça, eu te chuto da minha mente, vai embora. Rapaz, eu não vou falar mais desses maus pensamentos não, porque são muitos. Quais são os pensamentos que eu devo abrigar na minha casa de pensamento, pastor? Veja comigo Filipenses. Filipenses. Capítulo 4. Vamos ver aqui. Aqui eu vou me deter mais um pouquinho. Ser rápido também, mas bem um pouquinho. Nesses ótimos hóspedes, nesses moradores que devem morar e não vai pagar aluguel, não vão ser nem inquilinos, vamos colocar ele como família da nossa casa de pensamento. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 4 e 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou de casa, ou de fora. Eu quero entrar aí, tem lugar para mim aí? Mas quem é você? Eu sou o Senhor verdadeiro. Senhor verdadeiro, a minha mente está completamente aberta aqui. Entre e nunca mais saia. Irmãos, a verdade não é uma filosofia, um argumento, uma ideologia. Não, a verdade absoluta, embora digam que não existe verdade absoluta, inclusive o que você está dizendo também, a verdade, mais do que tudo, é uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quem deixa o Senhor verdadeiro, quem vive na verdade, quem tem a mente cheia da verdade e da palavra de Deus, tem nada mais, nada menos do que o próprio Jesus habitando, morando e dominando a sua mente. Abra a sua mente para a verdade nesta noite. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável.
ou de casa, ou de fora. Eu poderia entrar aí, mas quem é você? Meu nome se chama Senhor Respeitável. Então entra, bora na minha casa, se abriga e se aloja e toma conta da minha vida. Irmãos, o respeito foi embora. Estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas não respeitam mais ninguém. Filho não respeita mais pai, mulher não respeita marido, cidadão não respeita autoridades constituídas, crente não respeita mais pastor. Eu conheci uma igreja de gente tão ruim que se acabou. De gente ruim que era gente rica que queria mandar na igreja, queria mandar até na minha pregação, pastor Tiago. Um dia eu fui pregar, o cara disse, não é para fazer apelo não. Aí a filha dele que estava dirigindo o culto fez um apelo, aceitou uma pessoa, era um culto de colação de grau. Eu disse, não é para fazer apelo, preguei sobre João 3,16, fiz o apelo. Quando fiz o apelo, 4 de todos os que estavam lá fazendo colação de grau vieram para aceitar Jesus. Sociedade anárquica, um aparelhamento preparando um povo que não respeita padrões éticos e morais nenhum. O pastor prega aqui no domingo contra o pecado, contra a sensualidade. Aí quando termina o culto, o indivíduo, vou dizer o indivíduo, vai lá para o Facebook e posta uma foto na praia de sunga, fazendo propaganda enganosa. No outro domingo é ceia, ele está aqui na frente do pastor, com um cálice, se suicidando espiritualmente, tomando a ceia e olhando, rindo para o pastor. E o pastor fica, dai-me paciência, Senhor Jesus. Porque o Senhor respeitável não mora mais na mente de muita gente. Sociedade rebelde, mas Deus está levantando uma geração dos submissos aos princípios da palavra de Deus. Tem alguém aqui? Dê um aplauso, glorifique, exalte o nome de Jesus. Irmãos, eu tenho muita coisa para vos falar, mas eu estou no primeiro ponto do primeiro tópico. Olha, o Senhor justo, o Senhor puro, pureza. Irmãos, uma pesquisa dos Estados Unidos comprova que 50% dos homens cristãos nos Estados Unidos são viciados em pornografia. Onde está a pureza? Foi embora. O Senhor pureza não habita mais na casa de ninguém, da mente de ninguém. Mas bota a mão na sua mente assim, faça assim, ó, e diga pureza vem, diga pureza toma conta, pureza entra, pureza domina a minha mente. Até porque a neurologia, neurociência, psiquiatria já ensina que a pornografia causa feridas no seu cérebro, causa manchas no seu cérebro. Pessoas que são viciadas em pornografia são infelizes no convívio conjugal. Opa, eu vou para as segundas figuras, né? Mente, em primeiro lugar, casa de pensamento. Mente, segundo lugar, agora a gente vai para o Novo Testamento. Segundo lugar, a mente é um campo de batalha espiritual. Quem falou isso foi o maior guerreiro espiritual do Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que escreveu Efésios 6, mostrando a guerra espiritual, a indumentária do soldado cristão, as estratégias para vencer a guerra, as armas que devemos usar. Paulo diz que a nossa mente é um campo de batalha espiritual. Quando foi que ele disse isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 10, não precisa ler. Versículos 3, 4 e 5. Paulo diz, nós andamos segundo a carne, nós estamos em uma dimensão terrena. Aí ele diz, mas a nossa guerra, a nossa milícia não é carnal. Nós vivemos em um universo tridimensional. A dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. As nossas armas não são carnais, ele diz, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E onde estão as fortalezas, Paulo? Aí ele diz, fortalezas e sofismas,
Aonde estão as fortalezas, Paulo? Aí ele diz, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então olha para mim, Paulo está dizendo que existe um campo de batalha espiritual que é a nossa mente. E os pensamentos estão vindo, sendo lançados pelo inimigo, setas na nossa mente. E Paulo está dizendo, esses pensamentos vêm para dominar minha mente, mas eu vou levá-los cativos, eu vou prendê-los, eu vou subjugá-los, eu vou jogar debaixo dos meus pés, eu vou submetê-los a Cristo. Porque ninguém pode evitar um mau pensamento, irmão. Pode não. Quem aqui evita que o pássaro voe sobre a sua cabeça? Lutero já dizia, eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Mas Lutero dizia, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Então essa estrutura, você vai andando na rua, você é homem, não tem nenhuma criança aqui, todo mundo é homem. Quem é homem, né? Todo mundo não, porque tem mulheres aí. Mas você vai andando na rua, aí vai lá uma mulher vestida pombagiramente falando, piriguetemente falando, aí o indivíduo olha, primeiro olhar, não se evita, olhou, estrangula o pensamento do Senhor Jesus, a minha mente pertence a ti, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não, o Senhor é meu pastor, não faltará, vai embora. Você não evitou o primeiro olhar, mas você estrangulou. Agora o indivíduo vai andando, aí a mulher piriguetamente falando, ele para, olha, abre, arregala os olhos, admira, e ela vai andando e ele vai atrás, daqui a pouco ele já está se vendo, não é? Então ele deixou que os pássaros satânicos fizessem ninho na cabeça dele. Agora, Paulo está dizendo que esse campo de batalha, os argumentos que vêm contra ele, ele chama de sofismas que se estruturam na mente. Sofisma é o que? Ideologias falsas. Satanás é sorrateiro, Satanás é estrategista, e quando ele quer dominar uma nação e uma geração, ele começa pela cultura. Então ele usa sofismas, ideologias falsas. Aí o menino foi da igreja a vida toda, mas não foi ensinado e doutrinado em casa na palavra. Aí ele vai para a universidade. Quando chega lá, ele tem um professor barbudão, que não tem nada contra barbudo, quem quiser que use. Arão tinha barba. Mas com a linguagem pornográfica, ensinando que nós somos fruto de uma evolução. Nós viemos de um macaco. Aí o pastor Daniel, na faculdade, a professora dizia, viemos de um macaco, e ele dizia, não vem do macaco, vem do macaco, sim, não vinha. Aí ele disse que estava, na linguagem dele, como é, meu Deus, que ele dizia? Espoletado nesse dia. Aí olhou para a professora, disse, professora, nós não viemos de macaco. Ela disse, viemos de macaco sim. Aí ele disse, agora me responda, quem era macaca na sua família, sua mãe ou sua avó? Aí ela ficou emacacada. Mas o menino vai, irmãos, crente, mas sem estrutura bíblica, sem ser doutrinado em casa. Aí esses professores começam a dizer que nós somos produto de uma evolução, começam a ensinar para os nossas crianças, nossos adolescentes, que não existe verdade absoluta nenhuma, que a Bíblia é um livro de conto de carochinha, é um livro retrógrado, ultrapassado. Aí eles começam a ensinar que a moralidade é relativa, o que é certo para você pode não ser certo para mim, e eles começam a encher de filosofia e de sofisma, e vai criando uma estrutura na mente das pessoas, e assim o mundo está sendo aparelhado, esse campo de batalha espiritual. Mas se o menino é crente, doutrinado na palavra, cheio de Deus e cheio da palavra, ele chega lá na universidade, aí faz como aquele menino de 10 anos que foi professor meu agora. Ele não era meu, quando ele tinha 10 anos, ele não era meu professor, mas ele foi meu professor de teologia sistemática, o pastor Linaldo Renovato. E ele disse que quando tinha 10 anos de idade, ele estava na escola, e um professor comunista, que sempre andava de terno, começou a ensinar a teoria da evolução, que somos produto de evolução de espécie. Queremos influenciar com o marxismo. Essas ideologias nasceram no inferno, que já mataram mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo, que baniram Deus das suas histórias. Veja os países que se fundamentam nesses princípios. Não existe liberdade de culto, não existe democracia.
E o pastor Elinaldo está lá. E ele começou a ensinar. Aí o pastor Elinaldo, que era um menino de 10 anos, disse: professor, me diga uma coisa, quem fez esse birô que o senhor está aí sentado nele? E o professor, desconfiado, disse: foi o carpinteiro. E esse terno bonito que o senhor está vestindo? E o professor, desconfiado, disse: foi o alfaiate. E esse sapato que o senhor está calçando? Foi o sapateiro. Aí disse: me diga uma coisa, quem fez a natureza? Aí ele disse: não, a natureza fez ela mesma. Aí ele disse: mas professor, eu não entendi essa não. Para fazer sapato, precisou de sapateiro. Para fazer terno, precisou de alfaiate. Para fazer birô, precisou de carpinteiro. Para fazer relógio, precisou de relojoeiro. A natureza criou assim mesmo. Como assim, professor? E como ele não tinha o que explicar, disse: menino, eu não quero que você faça mais pergunta interrompendo a aula. Quando quiser fazer pergunta, me faça por escrito. E ele disse: professor, eu não quero fazer pergunta ao senhor não, eu quero que o senhor respeite essa classe, porque nessa classe aqui, só quem acredita nessa loucura é o senhor. Então, ideologias, fortalezas, estrutura de pensamento que se levantam na mente das pessoas para desconstruir a cultura judaico-cristã, os princípios da palavra de Deus. Eu vou ler um negócio que vai escandalizar você agora, mas eu vou ler. Que está na internet. Depois eu posso passar para você, mas deixa eu guardei o papelzinho aqui, meu Deus, será que perdi? Deixa eu ver. Não, está aqui. Está aqui. Um coral gay de São Francisco, da Califórnia, Estados Unidos. Eu vou ler alguns trechos da música que eles estão cantando aí, que está sendo vista pelo mundo todo. Um camarada de gravata, com um sorriso cínico e irônico no rosto, canta desse jeito. Eu vou ler só um trecho aqui. Você acha que vamos corromper seus filhos? Se a nossa agenda não for verificada, desta vez você está certo. Nós iremos corromper seus filhos, converter seus filhos. Vai acontecer pouco a pouco, silenciosamente, sutilmente, e você mal vai perceber. Nós estamos a caminho, nós estamos vindo para os seus filhos, nós estamos a caminho deles. Seus filhos vão converter todos os irmãos e irmãs. Eles, logo vocês podem ter certeza que suas crianças vão começar a converter vocês. Esse converter aqui é ao homossexualismo. Veja o que esses caras estão cantando. Mãe, pai, você tem uma marreta na sua mão, chamada palavra de Deus, que esmiuça até a penha. Bata contra essas ideologias do culto doméstico, ensinando a Bíblia aos seus filhos, porque essas ideologias serão desmoronadas e não atingirão as mentes inocentes dos seus filhos. O anticristo está para se manifestar, ele está preparando uma geração para recebê-los depravada, sem temor a Deus. Mas ainda há profeta nessa terra que, embora que seja odiado pelo mundo, que seja rejeitado até por alguns cristãos, se levantarão com a palavra de Deus, dizendo que a verdade de Deus prevalecerá. Nossos filhos não serão destruídos, eles são herança do Senhor. Um pastor mandou para mim, alguém mandou para mim um projeto de lei de um deputado. Está para entrar em votação na Câmara dos Deputados, chamado Família do Século 21. O que é proposto dessa família do século 21? Pai pode casar com filha, filha pode casar com pai, irmão pode casar com irmão, irmã pode casar com irmã, irmão homem pode casar os dois, irmã mulher pode casar os dois. Ultrapassamos o limite de Sodoma e Gomorra.
Paulo disse que é uma batalha travada na mente, estruturas, sofismas construídas para desconstruir a verdade de Deus, mas eu continuarei no meu púlpito pregando o evangelho da cruz e dizendo que a verdade vai prevalecer e clamando aquilo que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde está a igreja de Deus? Onde está a igreja de Deus? Não importa se eu vou ser aplaudido, criticado, ameaçado, meu compromisso é com a palavra de Deus. Agora, você vê que a mente, ela é uma casa de pensamentos, ela é um campo de batalha, mas Paulo está dizendo da transformação da mente. Então vamos ver a transformação da mente. Essas estruturas são construídas na mente. E como transformar a mente, pastor? Primeiro, a transformação da mente. Então, antes de falar de como transformar a mente, né, que é o último tópico, deixa eu falar de algumas mentalidades que se desenvolvem no seio da igreja e do povo de Deus. Primeira mentalidade é essa mentalidade aí que vocês estão vendo, mentalidade de escravo. Muita gente que saiu do mundo, veio para o evangelho, mas não perdeu a mentalidade de escravo. Eles estão tipificados no capítulo 11 de Números. Eu vou ler aqui, não precisa abrir a sua Bíblia não, só para a gente ganhar tempo, acompanhe o raciocínio. 3 milhões de pessoas saem do Egito, veio o Mar Vermelho se abrir, vê a água brotar da rocha, estão presenciando a glória Shekinah de Deus visivelmente, guiados pela nuvem de dia, aquecidos pela coluna de fogo à noite. Mas no meio do povo, tem um povo que saiu geograficamente do Egito, mas o coração deles está lá. E quem tem mentalidade de escravo, que o Egito é um tipo do mundo, que saiu do mundo geograficamente, veio para a igreja, mas a mente está lá no mundo ainda. O primeiro sinal desse indivíduo é o saudosismo. Capítulo 11, versículo 5. Veja o que eles diziam: lembremos-nos dos peixes do Egito. Primeiro sinal de uma mente escravizada é a saudade do mundo, irmãos. Tem pessoas, pastor Tiago, que os louvores evangélicos não satisfazem ele, não. Ele tem que, de vez em quando, botar um guaranazinho em cima da mesa, ficar pensando que é uma cerveja, né? E cantando assim. Se ele não canta, ele bota para ouvir. Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Também não paga a cerveja. Irmãos, nós temos 150 salmos. Nós temos músicas exuberantes. Que interessa para um cristão curtindo música do mundo? Porque é música secular. No meu tempo, o nome disso era música do mundo. Aí o evangelho moderno, irmãos, é um evangelho que prega um Deus sem ira, como eu vi na internet hoje, e um homem sem pecado. No evangelho moderno, tudo vale, tudo pode. A saudade do mundo. O cara saiu do mundo, tem gente que vai contar testemunho na igreja, é um testemunho. Ele passa 45 minutos falando da desgraça que aconteceu com ele no mundo, vai passar 1 minuto para falar do que Deus fez. Eu quero ouvir testemunho disso, eu quero ver o que Deus fez na minha vida, porque o mundo ficou para trás, eu não tenho saudade dele, eu me apartei dele radicalmente, eu morri pro pecado, eu estou na cruz, eu não tenho saudade do Egito, Egito fica para trás. Aí nós queremos adaptar o evangelho ao modernismo. Primeira coisa, saudosismo, mente de escravo. Segundo, pastor, instintos carnais, instinto de baixo. Lembremos dos peixes no Egito que comíamos, pepinos, melões e alhos, cebolas. Irmãos, todo dia eles amanheciam, estava lá, a palavra maná quer dizer o que é isso? O pão dos anjos. Disse um pregador, isso não é bíblico, nem sei se é verdade, é um pregador antigo que diz isso, diz que o maná refletia no teu paladar o gosto que você pensar. Se pensar chocolate, chocolate.
Pensasse em picanha, picanha. Isso não é bíblico não, é o pregador que diz. Mas eu não duvido não, porque as coisas sobrenaturais são sobrenaturais. O maná continha todos os elementos, né? As vitaminas que precisavam para o corpo, pão dos anjos. Mas aí estão dizendo, a gente não quer esse pão aí, vil, esse pão qualquer. Nós queremos é pepino, nós queremos é melão, nós queremos é cebola, irmão. Trocar pão do céu por pepino. Olha, cebola é de baixo. Os peixes insosso que ele comia lá no Egito é de baixo. Melão, você colhe assim embaixo. Ninguém come, você nunca viu ninguém colhendo melão lá em cima. Um pepino, não, é tudo aqui embaixo. Irmãos, quem tem mentalidade de escravo está no reino, está na igreja, mas ainda preso aos instintos carnais. Ele tem apaixonado por tudo quanto o mundo oferece, as coisas de baixo, e despreza o maná. O maná para ele é pão vil. Mas quem já saiu do Egito espiritualmente e libertou a mente de escravo, foi liberta, ama a palavra, deseja a palavra, se alimenta da palavra, gosta da palavra, vive a palavra, respira a palavra, dorme com a palavra, acorda com a palavra. Ele não pode viver sem o maná celestial. Mentalidade de escravo. A outra mentalidade, pastor, mentalidade de gafanhoto. Se empolgaram aí, disseram bicho, só faltou Maria. Mentalidade de gafanhoto. Josué, Caleb, estamos aqui, meu senhor Moisés, para o que deve chama mais 10 aí. Vão espionar a terra. Deus disse que vai dar a terra, lá vai sair os 12. Vão lá, espiona a terra, vão espionar. A terra é boa, porque a promessa era que a terra manava leite e mel. A Josué e Caleb, pega aí, pegaram a vara, lá vem Josué e Caleb. Um cacho de uva, uma vara e 2 homens carregando um cacho de uva. Um cacho de uva grande. O nome do lugar lá era Skol, não era cerveja não. Skol quer dizer cacho de uva. E já estão vindo. Caleb, Josué e a terra. Meu senhor, olha a promessa aqui, ó. Terra manda leite e mel mesmo. Olha o caco de uva aqui, meu senhor. E Moisés, glória a Deus. E aí, vamos fazer? Vamos conquistar a terra. Aí 10 lá, 10. Meu senhor Moisés, a terra é boa. O fruto da terra tem aí? Está aí, mas tem uma coisinha, meu senhor. O que é, rapaz? Lá nós vimos gigantes. Os filhos de Anak, aos braços dos camaradas. Tinha uns que tinham quase 3 metros de altura. Gigantes. E eles olhavam para nós éramos gafanhotozinhos. Ele nos via como gafanhoto. E tem uma coisa, nós nos vemos como gafanhoto. Aí Josué e Caleb dizem, gafanhotos são vocês. Eles são gigantes, coisa nenhuma, rapaz. Quando maior o homem, maior o tombo, maior a queda. Nós confiamos no Deus dos exércitos, que nos trouxe aqui e nos fará avançar e vencer aqueles gigantes, e eles serão como pão. Nós vamos devorá-lo na presença de Deus. Tu és o que tu vês. Tu te vês como um gafanhoto? Tu vais agir como um gafanhoto? Gafanhoto não conquista, gafanhoto não vence. Então nós estamos na igreja com a síndrome do gafanhoto. Eu quero ser aquele crentinho gafanhotinho pequenininho na minha igrejinha, na minha conquistazinha, no meu territóriozinho. Acaba com essa mentalidade de gafanhoto. O teu Deus é poderoso, é grande, é onipotente, é sobrenatural. Ele tem coisas grandes. Sonhe grande, pense grande. A conquista é grande, o território é grande. Por isso nós vamos alcançar essa cidade, nós vamos alcançar Tabocas, nós já estamos alcançando o Miranda, Parnamirim, Goiânia, serão alcançados. Nós abriremos aqui 12 congregações ao redor. Deus está levantando um povo que tem a visão das coisas grandes celestiais. Agora, olha, terceira mentalidade que eu vejo é a mentalidade de derrotados. Mentalidade de derrotados, pastor? Mentalidade de derrotados. 40 dias, 2,90 metros, capacete de quase 60 quilos, uma lança que ninguém podia levantar, uma espada gigante. Vem ele, brá, pisava, já tremia tudo no arraial de Israel. Brá, brá, brá. Eu sou Golias.
o duelista, o campeão dos exércitos dos filisteus. Tem algum homem aí para me desafiar? Se algum homem aí vencer, a gente se entrega, tá? Para que brigar dois exércitos? Um homem só resolve o problema. Aí, ó, Saul, rei, disse que era o maior homem de Israel. Todo mundo do povo de Israel batia dos homens de Saul para baixo. Mas olha Saul. Tem alguém não para lutar com esse gigante, pelo amor de Deus? Saul tremendo de medo. E olha o exército de Saul. Pastor derrotado, com a mentalidade derrotada, líder com a mentalidade derrotada, vai gerar um exército de derrotados, irmãos. Um pastor chegou para mim e me disse, eu cheguei na minha igreja e disse, eu fracassei na visão. No outro dia chegou 2 líderes, queremos sair da igreja, pastor. Vamos para onde? Vamos para outra igreja. Por quê? Porque nós não queremos seguir um líder derrotado. Agora a Bíblia diz, irmãos, que por 40 dias, o gigante, de manhã e à tardezinha, a estratégia do diabo. Primeira visão que eles tinham de manhã, o gigante. Aí alimentava aquela visão o dia todinho. Antes de dormir, o gigante. Eles acordavam pensando no gigante, dormiam pensando no gigante. Essa é a estratégia de Satanás, fazer você focar no gigante, no problema, na dificuldade. O teu problema tem a dimensão que você dê a ele. Irmão, você pode se sentir derrotado na sua mente, sabe por quê? Porque a visão é o sentido, um dos sentidos que processado mais altera o teu comportamento. Mas tinha um camarada lá, pequenininho, Davizinho, que sabia o que é matar leão e urso, que quando todo mundo estava tremendo, ele disse, rapaz, eu vou enfrentar esse incircunciso. Para todo mundo ele é o gigante, para mim ele é incircunciso, ele não tem aliança com Deus. E como é que você vai, Davi? Eu vou aqui com o meu bisaco, 5 pedras, uma funda, e eu vou lá, eu vou no nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor para enfrentar Golias, a vitória é toda minha, eu vou no nome do Senhor. E quando Golias viu, começou a zombar de Davi, mas Davi, eu estou encurtando aqui, olhou para o gigante começou a ameaçar. A estratégia do inimigo é ameaçar, ameaça, afronta, e diz, tu vem a mim como se eu fosse um cão, Davi, eu vou destruir você hoje, eu vou acabar. Davi disse, você pode vir com a sua lança, com o seu escudo, com sua espada, eu tenho uma arma muito mais poderosa aqui, gigantão, eu tenho o nome do Senhor dos Exércitos. Davi gira a funda, joga a pedra, a mão de Deus empurra aquela pedra, bate na cabeça de Golias, ele tomba para frente, porque é Deus que empurra, por trás ele cai, e quando ele cai, ele diz que Davi não perde tempo, pula em cima do gigante, puxa a espada, corta o pescoço e grita, só o Senhor de Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus da vitória. Aplauda Jesus, glorifique, exalte. Eu não sei qual é o gigante que está diante de ti, essa ameaça de teu filho que está te dando trabalho, que entrou para as drogas, para a rebelião, teu marido que está te ameaçando, na tua empresa, no teu emprego, você está sendo perseguido. Esse gigante hoje vai tombar em nome de Jesus, porque você tem uma pedra, a pedra chamada ao nome de Jesus. Você vai bater na testa desse gigante com a pedra, e quando ele tombar, você vai pular em cima, e você vai pegar a espada do Espírito, vai cortar a cabeça dele, e toda a terra vai ver que a Deus Israel não tem a mentalidade de derrotado, tem a mentalidade de vencedor. Amém? 4º ponto desse 2º tópico, mentalidade de cachorro. Tem gente que tem mentalidade de cachorro, pastor? Tem. Ei, sobrou alguém aí da família de Jonatas e de Saul? Tem um Mefibosete, coxo de ambos os pés, manda chamar ele. Os cabas subindo na carruagem, vamos lá, em direção, Lodebar. Aqui é a casa de Maqui, pobreza. Isso aqui é Lodebar, sem nada. Aquele dali é Mefibosete, respirando a vergonha. O rei Davi manda você subir nas carruagens. Mas como subir? Eu sou coxo dos pés, a gente ajuda. Botou ele na carruagem. Jerusalém. Chegar lá em Jerusalém, aí lá vem Mefibosete se arrastando. Aí Davi sentado na mesa, diz, se aproxima, Mefibosete. Sabe uma coisa? A partir de hoje, você vai comer pão na minha mesa. A partir de hoje eu devolvo todas as terras. A partir de hoje,
quem te perseguia, quem te humilhava, vai trabalhar para você, Mefibosete. Aí Mefibosete podia ter dito: meu senhor, muito obrigado. Mefibosete olhou para Davi, uma cara de cachorro morto, aquela cara de cachorro, e disse: meu senhor, quem sou eu? Um cão morto, para olhares assim para mim. Irmãos, que conversa de cachorro morto, irmão. Você já saiu de Lodebar, você está em Jerusalém, você está sentado na mesa do rei. Acaba com esse complexo de inferioridade, essa deformação na tua alma. Tem gente que sente tanto cachorro que cria até a música: eu não sou cachorro não. Olha, talvez a sociedade não te valorizou. Talvez os teus próprios pais não te valorizaram. Talvez ninguém te deu valor. Mas eu quero dizer para você, não por você, mas pelos méritos de Cristo, você vale o sangue derramado na cruz do Calvário. Não, pode ter te chamado de imprestável, de cachorro, de deformado, de manco, de sem futuro, de parasita, do que tenham chamado. O Rei Jesus está olhando para você e está dizendo: você é parte do corpo que é a igreja, você é noiva do Cordeiro, você é coluna e firmeza da verdade. Sente na minha mesa e coma o pão da minha presença. Dê um aplauso a Jesus. Cadê Frank? Cadê tu, Frank? Frank de Alça, está por aí? Ei, vamos botar o Aves, que eu estou morrendo de calor aqui em cima. Glória a Deus. Terminando. Como transformar a mente? Termino agora. Minha hora já chegou. Vocês vão me perdoando, porque também o culto teve muita programação. Eu comecei a pregar já tarde. Vamos terminar. Como renovar a mente? Em primeiro lugar, se expondo à palavra. Pastor, como é que a minha mente vai ser transformada? Se expõe à palavra. O instrumento de transformação da mente é a palavra de Deus. Salmo 1. O homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto da estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Tem muita gente, muitos crentes, que é como árvore seca. Ele não tem frutos, ele não tem vida. Eles não expressam felicidade, porque eles desprezam a lei do Senhor. Quanto amo a lei do Senhor, diga amém. Então eu quero dizer que você é uma árvore frutífera, frondosa, verde, viçosa, plantada junto das águas da palavra de Deus. Se expondo à palavra, irmão. A palavra é uma lavagem cerebral verdadeira, porque não lava só o cérebro, lava a língua, lava os olhos, lava as mãos, lava a vida, lava o coração. Quero ser transformado, pastor, da minha mente. Olha aqui, ó. Se expõe a essa palavra. Segundo lugar, desenvolva a inteligência espiritual. Estamos vivendo na geração do avultamento intelectual. Quando eu era menino, só quem se formava era filho de rico. Hoje todo mundo é formado em tudo. O avultamento intelectual, infelizmente, trouxe deformação da inteligência espiritual. Gênios intelectuais, obtusos espirituais. Porque tem muita gente que está lendo o que está acontecendo, ele é informado de tudo, mas ele não está lendo o que está na dimensão da eternidade, porque ele não é como Daniel. Olha, Daniel conhecia tudo lá da Babilônia. A botânica da Babilônia, a geografia da Babilônia, a matemática da Babilônia, a geometria da Babilônia. E os três amigos dele conheciam tudo. Agora, Daniel tinha um diferencial. Qual era a diferença de Daniel? A Bíblia diz que Daniel entendia visões e sonhos. E a Bíblia diz que Daniel era tomado por uma inteligência espiritual. Então, quando trouxeram os adivinhos e astrólogos, e a mão apareceu lá, escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Facim, e todo mundo, e o rei dizia: lê isso, é porque o rei estava morrendo de medo. Essa mão aí, lê o que está escrito aí. Ninguém, eu não consigo não consigo, os intelectuais da época não conseguiam. Mas a rainha mãe disse: tem um velho aí no reino, o nome dele é Belsazar, mas na verdade é Daniel, ele era lá dos cativos de Judá.
Ele é entendido em sonhos, em visão, ele é aguçado para entender as coisas espirituais, porque nele habita o Espírito dos deuses santos. Aí mandaram chamar Daniel. Lá vem velho Daniel barbudo. Ninguém conseguia ler na dimensão espiritual. Lá vem velho Daniel. E o rei Beltesazar: Daniel, você consegue ler isso aí? Consigo. Mene, tekel e facim. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado os médios aos pés. Você vai morrer, você afrontou a Deus. Irmãos, nessa geração dos intelectuais, crentes, intelectuais entre aspas, que entendem de tudo, pastor Tiago, pastora Cássia, pastor Gorete, diácono Cícero, eles entendem de tudo. Mas eles estão cegos, eles não conseguem ler que Deus está dizendo para o mundo assim, ó: eu estou julgando o mundo porque a minha volta está próxima. Crentes que estão achando, nós achamos que estamos vivendo na normalidade da vida. E eles estão achando, irmãos, uma pandemia como essa só aconteceu um século atrás. Essa é a terceira grande pandemia. Jesus disse que o princípio de dores eram pestes. Jesus está voltando, e eu estou crendo que Deus está levantando uma geração de homens, de mulheres e de jovens que talvez não sejam sábios das políticas humanas, mas sabem ler na dimensão espiritual os sinais dos tempos. Deus está falando o mundo e os que crentes dormindo, mas Deus está levantando a geração de Daniel. E em último lugar, como é que eu transformo a minha mente? Se conformando com a mente de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 2 diz, citando Isaías 64, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o que eu espero. Aí a gente interpreta errado, quando eu entrar no céu, aí eu vou entender as coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, nem que subiu ao coração. Ele não leu o resto do versículo. Paulo disse que essas coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem, Deus preparou. Aí ele diz, porque o Espírito prescruta, o Espírito vai lá, esquadrinha, o Espírito vai lá, varre o interior de Deus. E ele disse, e esse Espírito nos revela essas coisas. Por quê? Por quê, Paulo? Porque nós temos a mente de Cristo. Quem é a mente de Cristo nesse texto é o Espírito Santo, que nos revela as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem. Eu contei para vocês aqui uma revelação que Deus me deu, termino agora com esse exemplo. Antes dessa pandemia, eu acordei e contei para minha esposa. Ela disse, isso aí foi algo espiritual, meu filho. Eu sonhei que eu estava entrando numa revelação, eu ia entrando num território, e existiam muitas cercas elétricas, era um território diferente. Eu ia passando por aquelas cercas, e aquelas cercas tocavam em mim, mas não me atingiam. E quando eu baixava, que saía, muita gente ouviu aqui eu contando isso, eu vi uma bruxa, e ela estava agachada assim, cheirando um negócio como droga, e olhava para mim com um olhar desafiador, e dizia, onde está a igreja? Onde está a igreja? Me afrontando. E eu olhava para ela e dizia, a igreja está de joelhos. E ela me afrontava e dizia, onde está a igreja? Eu gritava, a igreja está de joelhos. Quando eu dizia pela terceira vez, e eu via que por trás dela vinha uma onda gigante. E naquela onda gigante vinha legiões de demônios. E quando eu dizia, a igreja está de joelho, eu via que desse lado de cá vinha uma ventania, pegava aquela bruxa, pegava todos aqueles demônios e jogava no mar, e eles eram destruídos. Eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu, mas só sei de uma coisa, que eu passei 4 meses aqui olhando para essas cadeiras e dizendo onde está a igreja. Mas de uma coisa eu sei também, que durante esse período de pandemia a igreja esteve de joelhos. Eu nunca vi tanta gente orar no Brasil e no mundo. Eu nunca vi nas avenidas e nas ruas o povo de joelho, levantando as mãos para cima e clamando por uma intervenção divina. Eu tenho certeza que essa oração está nas taças da memória celestial de Deus, e nós estamos para desfrutar um grande avivamento, porque a palavra de Deus é 2021, um começo tumultuoso, mas um fim triunfante. Dê um aplauso a Jesus e fique de pé.
Bota do começo aí só para a gente repetir, para gravar. Podem subir aqui, nós vamos terminar agora mesmo. Pela primeira vez fiquei suado. Inventei de vir com esse negócio aqui. Pensei que o ar-condicionado... Nós falamos hoje sobre a transformação da mente. Vai passando, meu filho. A pergunta é: o que é a mente? A mente é uma casa de pensamentos. A mente é um campo de batalha espiritual. A mente precisa ser transformada. Precisamos deixar a mentalidade de escravo, mentalidade de gafanhoto, mentalidade de derrotado, mentalidade de cachorro. Como transformar a mente? Se expondo à palavra de Deus, desenvolvendo a inteligência espiritual e se conformando com a mente de Cristo. Coloca a mão na tua cabeça agora, na tua mente. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que tenho a mente de Cristo e a minha mente está sendo renovada pela tua palavra. Eu ordeno todo pensamento de derrota, de fracasso, de medo, de morte, de impureza, de complexo, de culpa, fora da minha mente, fora da minha mente. Eu submeto a minha mente, meus pensamentos, à palavra de Deus e declaro que tenho a mente de Cristo. Dê um aplauso a Jesus e um grito de vitória. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e cai o teu espírito. Começa a orar em língua, levanta a mão. Você que é batizado no Espírito Santo, ora em língua agora, ora em língua. E você que não é, você pode receber o batismo do Espírito Santo agora. Você pode ser cheio da presença de Deus agora. Você tem a mente de Cristo. Te damos liberdade. Adore a Deus, adore a Deus. O que o homem fez Glória a Deus. Vai daqui. Cadeias sendo quebradas, estruturas mentais sendo destruídas agora. Venha a tua palavra, venha a glória, venha o poder, venha o som. O que nem o homem fez em fazer, Adore a Deus, o adore que a a Deus. história nunca viu, vem cumprir. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, Recebe o som, derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar a terra chama. A terra chama, chama,
chama, Quebra, chama. Libertação, libertação. Queremos ver do céu descer, do céu descer. Aplauda Jesus.